Universidade Estadual de Goiás, disciplina de Mecânica, Leandro, Ruiz, Rapini e Vanessa. Nós estamos aqui para falar de trabalhos virtuais. A gente vai falar no exercício aqui na teoria, como a gente chegou no cálculo dele, e depois nós vamos mostrar o experimento na prática para ver se dá certo, se bate com a teoria corretamente. Bom, nós temos essa estrutura aqui, na realidade, nós vamos colocar um objeto sobre ela e nosso objetivo é calcular a força sobre essa mola. Pelo teorema dos trabalhos virtuais, a gente tem que o somatório dos trabalhos virtuais tem que ser igual a zero. Então, a força peso vezes o deslocamento que ela provoca, menos, porque o deslocamento é contrário à força, vezes a força da mola, vezes o deslocamento, tem que ser igual a zero. Aí nós chegamos nessa expressão aqui. Só que a gente precisa encontrar qual que é a relação, o valor dessa relação aqui, que é ΔY e ΔS, que são justamente esses deslocamentos aqui, quando nós supomos que a estrutura se desloca para cá virtualmente, porque na realidade esse deslocamento não existe. Bom, pelo triângulo aqui, que é o que nós temos na figura, a gente tem o ângulo θ, formado aqui pela distância H, L, que é a hipotenusa, Y e esse ângulo beta. Aí, procedendo aqui, a gente tem que o ângulo beta é 180 menos θ, π menos θ, e Y, que é a nossa distância lá vertical, é L seno de beta. Aí, prosseguindo aqui, como beta é π menos θ, Y é L seno de π menos θ, e a gente deriva Y em relação a θ para a gente descobrir o deslocamento infinitesimal, já que é um deslocamento muito pequeno que a gente supõe. Para encontrar o deslocamento S, a gente precisa usar a lei dos cossenos. Então, aplicando a lei dos cossenos, o lado oposto ao ângulo θ é S, nós encontramos e derivamos dos dois lados, em relação a S e aqui em relação a θ. E encontramos aqui o valor da derivada de Y em relação a S e substituímos aqui na fórmula inicial que nós tínhamos. E chegamos à seguinte expressão para a força da mola: peso vezes S dividido por H vezes a cotangente do ângulo θ. Bom, agora o Leandro vai mostrar para vocês o experimento na prática. Essa foi a estrutura feita pela gente para poder identificar a força que vai, a tensão que está nessa corda, certo? E para isso foi utilizada duas chapas de MDF, espessura de 15 milímetros de espessura, duas chapas, duas hastes de metal, certo? Linha de multifilamento, alta resistência e uma mola que foi feita a medida dela, a constante dela foi tirada experimentalmente e nós descobrimos que essa constante ela é 175,215 newtons por metro, certo? Então nós usamos um peso de 150 gramas, certo? Que somado com o peso da estrutura, ela vai ser o peso que a gente vai utilizar naquela fórmula passada pelo Ruiz, certo? E a gente colocando aqui o peso, tá vendo? Em cima da base, a gente percebe que à medida que vai soltando, a mola se distende, certo? Até o ponto que a gente consegue medir, certo? Aí fazendo a medição da distensão dessa mola, a gente percebe que ela dá 6,3 centímetros, que é a medida dela estendida. Tirando esses 6,3 dos 5 centímetros que ela tem sem estender, a gente consegue perceber que a distensão dela é de 1,3 centímetros, certo? E é esse o valor que a gente vai jogar e comparar na fórmula para saber qual que é o índice de erro entre a teoria e a prática. Bom,
Então, com os valores que nós temos para S, H e L, nós vamos calcular, primeiramente pela lei dos cossenos, qual que é o ângulo θ que a gente tem. Nós encontramos, já adiantando um pouco os cálculos, θ igual a 110,998 graus. E calculando a cotangente do ângulo, cosseno sobre o seno, e substituindo o peso, somando o peso da estrutura, mais o peso que a gente colocou do objeto, vai resultar no valor de 4,744 newtons. Substituindo esses valores aqui, nós vamos encontrar que a força que deve haver pela teoria na mola deve ser uma força, deixa eu colocar aqui que já está indicado aqui já, deve ser uma força de menos 2,286 newtons. Esse sinal negativo, ele apenas indica que essa força está contrária aqui, a força exercida pela mola sobre a estrutura, por isso que o sinal é negativo. Aí, usando a constante da mola que nós temos, que é 175,215 newtons por metro, e pela lei de Hooke que F é igual a K vezes X, a gente encontra que a distensão que deve haver na mola é de 0,01305, aproximando para esse número de casas aqui. Com a distensão encontrada experimentalmente, com a constante que nós temos, a gente encontra a força experimentalmente a gente encontra que a força é 175, 215, 0,013 de 278 newtons. Bom, com esses valores agora a gente calcula o erro entre os valores que nós temos na prática e na teoria. Bom, o erro ele é calculado da seguinte maneira: o valor teórico menos o valor experimental em módulo dividido pelo valor teórico multiplicado por 100. Com essa forma nós vamos encontrar o erro em porcentagem já. O valor teórico que nós temos, nós vamos calcular o erro com relação à distensão que nós achamos. É a distensão calculada, que é o valor de 0,01305, menos o valor experimental que nós achamos, que é 0,013, dividido pela teoria. Resolvendo esses cálculos, nós já calculamos nós encontramos um erro nesse trabalho de 0,356%, que garante para a gente que realmente funciona, né? Esse erro aqui é decorrente do atrito, do rolamento daquelas hastes, decorrente com o MDF, do jogo um pouco que tem da estrutura na hora que vai estender, enfim, da parte prática mesmo, que realmente tem muitas outras considerações que na teoria a gente não leva em consideração, mas no decorrer é isso, e esperamos que a gente tenha mostrado para vocês sobre trabalhos virtuais.